Hoje vamos falar um pouquinho sobre linguagem e língua. Olá, eu sou a Cíntia e você está no canal Estude com Cíntia. Seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, porque aqui tem tudo sobre o mundo das letras e pedagogia. Linguagem e língua. Nós sabemos que os seres humanos não são os únicos seres vivos com a capacidade de se comunicar. Por exemplo, as abelhas trocam informações aonde conseguirão o pólen, as formigas indicam e com muita precisão o caminho a ser seguido para encontrar o alimento e, enfim, muitos outros animais. Mas o que diferencia o homem dos animais é sua capacidade de criar símbolos e de usar palavras para expressar ideias. Então, assim como os animais se comunicam entre si, que são animais irracionais, os seres humanos são capazes de transmitir a comunicação, mas de maneira racional. Isso é o que diferencia o homem dos animais. Os seres humanos são os únicos animais capazes de pensar complexamente. Nós temos sentimentos, nós temos ideias, podemos inventar as coisas como jogos, esportes, e somos capazes de explicar tudo isso. Mas vamos utilizar alguns exemplos de imagens a seguir para que você possa entender um pouquinho a respeito dessa comunicação. Nesse primeiro desenho, temos uma pessoa com o dedo indicador em frente aos lábios. Você não precisa ter um texto escrito, você já consegue perceber o que essa imagem está passando, que é para que seja feito silêncio nesse local. Então, não é preciso utilizar uma palavra sequer. A imagem já passa a mensagem que necessita ser transmitida. Então, essa é uma prova de que não é necessário que utilizemos palavra para comunicar os sentimentos, como alegria, amor ou para expressar pedidos, como no caso, o silêncio que foi expresso na imagem. Mas agora vamos a algumas partes importantíssimas que precisam ser destacadas. Vamos começar pela linguagem não verbal. O que é essa linguagem não verbal? A linguagem não verbal é a comunicação entre pessoas que pode ocorrer sem a utilização das palavras, como por exemplo a imagem de silêncio que mostramos anteriormente e também os emojis, uma nova linguagem nascida na era digital. Então a linguagem não verbal, ela é sem a utilização de palavras. A linguagem não verbal está presente no nosso dia a dia de variadas formas e muitas vezes nem mesmo percebemos, desde as sinalizações de trânsito, as faixas de pedestres, as placas com setas que orientam o sentido de uma via. Enfim, ela está presente na nossa rotina. Mas temos também a linguagem verbal. O que é essa linguagem verbal? A linguagem verbal é aquela em que utiliza palavras para transmitir ideias. Toda forma de comunicação escrita ou falada é considerada um uso da linguagem verbal, e é a partir dela que a maior parte das comunicações humanas acontecem. Como, por exemplo, nesse vídeo, estou conversando com vocês. Então, estou transmitindo uma linguagem verbal. Mas as imagens, os desenhos que mostro são as linguagens não verbal. Então, o que diferencia a linguagem verbal da não verbal é que a linguagem verbal usa palavras para transmitir ideias e a não verbal não é necessário utilizar palavras para transmitir ideias. Não verbal. Por exemplo, os emojis, que transmitem sentimentos, como por exemplo esses que estão felizes, apaixonados, tristes. E a linguagem verbal, como por exemplo essa placa de trânsito
escrita pare. É uma placa com a linguagem verbal. Além da linguagem não verbal e a linguagem verbal, temos a linguagem mista ou híbrida. O que é essa linguagem mista? A linguagem mista nada mais é do que a junção da linguagem verbal com a não verbal, como, por exemplo, essa imagem ao lado, em que se utiliza desenhos, mas também utiliza-se textos. Então, quando a linguagem verbal e a não verbal aparecerem juntas, lembre-se, é a linguagem mista e que também pode ser chamada de híbrida. Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que seja muito útil para você e já vai compartilhando com aquele amigo para que possa tirar essas dúvidas. Em breve terá mais vídeos aqui no canal. Até logo, pessoal!